Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vamos Ganhar Dinheiro podcast. Estou aqui na mesa com a pessoa que é mais otimista do mercado financeiro, que é o Bernardo Pascovitch. Olha, Isso acertou. mesmo? Você Acertei? tá melhorando, hein? Uau! Ponto eletrônico funcionou bem aqui. Bernardo Dayub, Bernardo Pascovitch, enfim, é um amigo que o mercado financeiro conseguiu me conceder, né? Mais ou menos amigo. Nós somos muito similares no sentido de termos começado pela via tradicional do mercado e ir olhando para outras possibilidades, olhar para a tecnologia, olhar para a disrupção que outros mercados podem trazer. Menos então, da massa corporal, a gente não é tão similar, né? mas acho Fica que isso Fica um pouco diferente. tá um pouco nítido ali pra galera. Talvez a gente nem precise colocar isso em pauta aqui. Eles já vão conseguir logo perceber Obviedades não precisam ser ditas. Exato. Tem pessoas que treinam aqui, tem pessoas ali que sobrevivem. Né? Mas é isso aí. O mundo se divide assim. Exato. O importante Legal, é você estar bom bem, saber. estar feliz, estar conseguindo ter resultados. Né? Então, brincadeiras à parte, galera. A gente tá aqui com o Bernardo. E, poxa, Bernardo, prazer estar com você aqui. Obrigado pelo convite. A gente conversa bastante. A gente vai estar em breve em um evento lá fora, né? Um evento lá em Miami que vai rolar, que vai ser a Bitcoin Conference, para falar justamente do mercado cripto, um dos mercados que a gente gosta de investir. E eu quis trazer você aqui para falar um pouco da sua história, da sua jornada. Tem a sua veia empreendedora, que é super interessante. Tem a sua jornada como investidor, de começar no mercado tradicional, pivotar e falar um pouco mais de cripto. Então, acho que isso vai ser bem legal para a galera. Só antes de começar, esse podcast ele é oferecido aqui, né? Um dos patrocinadores é a Nomos, que acaba sendo uma grande estrutura para ajudar o investidor aí na tomada de decisão. Tem uma grande estrutura aqui dentro. Teve um episódio que nós fizemos com o Max, falando sobre ações e afins. Então, tudo que vocês precisarem com respeito a investimentos dentro da plataforma XP, seja Brasil ou exterior, eles estão aqui para ajudar de forma gratuita. O link está na descrição para que vocês possam conhecer. E vamos conhecer aqui um pouco da história do Bernardo Pascovitch. Olha aí. Boa. Bernardo, conta aí um pouco de você, como que você chegou no mercado financeiro, você é formado em administração e economia, ou veio de uma outra área, migrou para cá, enfim, como que você parou nesse mercado tão doido? Boa, obrigado pelo convite mais uma vez. Tem alguns defeitos na vida. Um é não treinar e não tomar whey, né? Que nem você. Ok. Na verdade, eu treino, não com essa intensidade do menino. Mas eu sou advogado. Uau. Então, meu defeito é ser advogado. Eu sou formado em Direito. E aí eu trabalhei durante alguns anos no Pinheiro Neto, que é o maior escritório do Brasil, um dos maiores da América Latina. E aí no Pinheiro Neto eu trabalhava na área de fundos de investimento, mercados de capitais, emissão de dívida, emissão de cotas de fundos, emissão de capital menos, né? Menos IPO, mais dívida. Mas eu trabalhava na área jurídica de investimentos, basicamente. E aí eu tinha uma coisa que me incomodava muito, que era eu criava produtos de investimento e veículos de investimento da parte jurídica, mas eu não sabia investir meu dinheiro na pessoa física. E eu via amigos, conhecidos, familiares, colegas de faculdade, de trabalho, que também não sabiam investir o dinheiro na pessoa física. Mas na pessoa jurídica, trabalhando, né, eu vivia disso. E aquilo me incomodava muito. Eu falava, pô, como que eu trabalho com isso, mas não sei investir meu dinheiro? Como que eu estou criando veículos para os institucionais e profissionais investirem, mas eu não sei investir meu dinheiro? E aí eu tive esse incômodo, né? Estava incomodado com isso. E nesse meio tempo eu fiz parte da graduação em Direito aqui em São Paulo, eu fiz em Londres. Mas lá eu fui estudar economia, empreendedorismo, tecnologia, inovação. E foi 2010 isso. Foi no momento em que startups, fintechs, que são as startups de tecnologia focadas no mercado financeiro, estavam explodindo na Europa. No Brasil ainda era muito... Não tinha ninguém praticamente ainda, nem Nubank. E aí, quando eu tive contato com isso lá fora, eu falei, pô, quero de alguma forma usar a tecnologia, usar o que eu conheço de direito, né, mas usar a tecnologia no mercado financeiro para ajudar as pessoas a investir melhor. Ou para ajudar as pessoas a investir, a começar a investir, porque tudo isso é muito difícil. Uhum. Então, a história a minha história, e migrando para essa área de empreendedorismo e mercado financeiro, começou no direito, tendo contato com tudo isso. E também foi na própria 2010 que eu fui lá para fora, mas eu comecei a trabalhar, entrei na faculdade em 2008, foi bem no ano da crise, da última grande crise financeira, né? Uhum. E aí eu lembro muito que eu voltava da faculdade, ligava na Bloomberg, ficava assistindo, via lá tudo caindo, derretendo. Tem até hoje print do Ibovespa acho que a mínima foi 20 e poucos mil pontos, se eu não me engano, em 2008.
30 mil pontos. Então eu ficava acompanhando o mercado, falava, pô, quero investir, investi em Vale Petrobras logo em maio de 2008, que foi no grau de investimento, depois caiu tudo, perdi todo o dinheiro. Uau. Então, mas eu gostava daquilo, falei, pô, como que eu posso aprender melhor esse negócio, como que eu posso ajudar as pessoas a investir, como que eu posso investir também meu dinheiro. Então a trajetória foi um pouco isso, faculdade de Direito, nada a ver com investimentos, com o mercado Sim. financeiro, mas essa vontade de aprender e de ajudar as outras pessoas. Show. E como que surgiu a IUB nesse cenário como um todo, né? Porque você falou que estava na parte de direito, que investia para outras pessoas, ou cuidava, né, dessas questões. Teve essa faculdade, né, essa porção que você fez lá fora, que você conheceu essa questão tecnológica, e como que você juntou tecnologia com investimentos e veio a IUB? Então, longa história curta, mas basicamente eu, com esse interesse, querendo criar, tendo voltado de Londres, querendo criar alguma coisa de tecnologia no mercado financeiro, aí estava super inquieto, querendo sair do escritório, querendo empreender. E aí enfim, foi uma evolução, na verdade. As pessoas acham que em empreendedorismo você tem um momento eureka, né? O momento eureka tem uma ideia do nada, uma ideia bilionária de transformar o mundo. Isso não existe. Já começa a dar certo de primeira, não não tem nenhum existe. revés. As ideias, elas são fruto de, enfim, um processo. Uhum. Então, não tive um momento eureka de falar, putz, surgiu assim. Na verdade, foi uma evolução, conversando com pessoas, pensando em oportunidades, analisando o mercado, analisando as dores das pessoas, né? Porque a gente sempre fala isso em empreendedorismo, que o empreendedor ele precisa resolver uma dor. Ou os bons produtos, eles resolvem dores. Uhum. Porque as dores, elas sempre vão permanecer na humanidade. Eu dou um grande exemplo que é o seguinte, você se deslocar do ponto A ao ponto B é uma dor, é uma necessidade. A solução, ela evolui com a própria humanidade. Então, no passado você andava, depois você andava a cavalo, depois andava charrete, carro, depois carro elétrico, ou Uber, né? Enfim, carro voador. A solução, ela evolui com a humanidade. Agora, a dor, ela sempre vai existir. Daqui a pouco a dor vai ser sair da Terra e ir até Marte, sei lá. Mas a dor sempre vai existir de se deslocar. Uhum. Então, o empreendedor ele precisa resolver dores. Então, eu foquei muito mais lá atrás em encontrar dores no mercado. E as dores eram dificuldade de investir, não entender sobre investimentos, não entender sobre sopa de letrinhas, medo de perder dinheiro, medo de, perder para a inflação, etc. Então, foquei muito mais nessas dores. E a solução do buscador de investimentos do IUB foi uma resposta a essas dores identificadas. Podia ser uma rede social que a gente pensou, podia ser uma assessoria, que, enfim, o IUB depois evoluiu para isso também, a gente criou um braço nesse sentido. Podia ser uma carteira automatizada, um robô de investimento, como vários surgiram, não deram certo. A gente migrou para ser um buscador para solucionar ou melhorar, atender essas dores que foram identificadas. Legal, animal. E, cara, como que funciona essa questão do buscador aí da IUB? É algo que ele funcionava lá atrás, continua funcionando? Qual que é a grande característica dele? Poxa, você deve ter visto explodir esse buscador aí quando o mercado estava pujante. Como que está agora? A galera continua pesquisando e tal. Porque isso, para você, tende a ser também um termômetro, né? Para saber um pouco da temperatura do mercado, como que a galera está fazendo isso. E, principalmente, você fez esse negócio, né, da IUB como um todo sozinho? Você tem sócios nele? Family and Friends, como que é essa estrutura? Só pra galera conhecer, porque claro. tem ali o site, tem um buscador, a galera conhece bastante, mas e as entrelinhas tem estrutura ali? por trás, bom, o IUB ele é cíclico e anticíclico, no seguinte sentido. A gente começou em 2016. 2016 foi o último ciclo de alta da Selic, né? A Selic bateu 14 e tanto. 14,25, né? 14,25 em 2016. Então, o IUB foi criado no momento em que só se falava praticamente em renda fixa no Brasil. Que é um pouco parecido com o momento atual, que está com Selic a 13,75, né? Uhum. Muito parecido. Mas só se falava em renda fixa no Brasil. Então, o IUB começou como um buscador de renda fixa, essencialmente. Falando só sobre renda fixa e mostrando as melhores oportunidades em renda fixa. Porque há muitas oportunidades. Uhum. E vamos lembrar também que em 2016 a gente tinha uma quantidade menor de plataformas, de corretoras, de bancos digitais. Eram poucos os bancos digitais em 2016. Eram poucas as plataformas também, corretoras online realmente boas que funcionavam em 2016. Então a gente surgiu focado nessa parte de renda fixa como solução para encontrar e comparar as melhores oportunidades. Uhum.
conforme a Selic foi caindo, as pessoas, os usuários, a gente tem hoje mais de 200 mil usuários únicos por mês, Uau. que fazem mais de 8 milhões de buscas por mês. É super legal. E conforme a Selic foi caindo, esses usuários, essa massa de pessoas que, enfim, acessa todos os meses, foi pedindo outros investimentos. Falou, pô, agora a Selic saiu de 14,25 e bateu... qual foi o mínimo? 2, né? Foi 2 na pandemia, mas ele ficou ali uns 6,5 antes, estabilizado, e depois caiu mais. 2 foi o mínimo. Claro que muito antes disso, as pessoas já vinham pedindo outros investimentos, porque a renda fixa não fazia mais tanto sentido. Já ia para uma linha multimercado, renda variável. A gente começou a incluir ações, ou incluímos ações, fundos de investimento, robôs de investimento, carteiras administradas, para atender essa necessidade, esse desejo das pessoas de encontrar e comparar outros produtos fora a renda fixa. Legal. Porque o Brasil é assim, né? Você tem o momento da renda fixa, ações, renda fixa, ações. A gente vai nessa montanha-russa. E da mesma forma, depois vieram pedidos por investimentos internacionais e depois cripto. Depois a gente chega em cripto, né? Legal. Então o IAB funciona dessa forma cíclica, no sentido de quando a Selic está baixa e as ações estão mais interessantes, né? Ou a economia está crescendo, margens mais interessantes, enfim, a gente vai no sentido cíclico, mostrando mais e falando mais sobre renda variável. Quando a Selic está muito alta e a economia está contraindo, a renda fixa vai melhor, a gente é anticíclico. Então, o IAB é cíclico e anticíclico, a depender do momento. E isso que você falou de capturar o interesse das pessoas, isso é muito forte no IAB, porque a gente realmente consegue entender o que as pessoas estão procurando. Se elas estão mais interessadas em renda fixa, mais interessadas em renda variável, se elas estão interessadas em investir mais para o longo prazo, para o curto prazo, quanto que elas querem investir. A gente consegue ter uma base de dados muito grande para entender qual que é o sentimento do brasileiro, da brasileira na hora de investir. Legal. E como que isso vai se alterando conforme a própria economia vai se desenvolvendo e crises, política, etc. Isso é muito legal do IAB, a gente conseguir capturar todo esse interesse das pessoas. Incrível, incrível. E falando sobre estrutura, a gente tem hoje quase 30 pessoas trabalhando. Uau. Eu comecei sozinho tudo. Tive sócios no caminho. Desfiz várias sociedades. Não, a sociedade sempre permaneceu IAB, né? Mas vários sócios que eu trouxe eu tive que tirar também, porque sociedade é uma coisa muito difícil, né? Sim. Você ter sócios que estejam igualmente comprometidos, alinhados, dedicados, apaixonados por aquilo é super difícil de encontrar. E sociedade é um grande fator que acaba matando as empresas, né? Então é muito difícil ter sócios. Então já tive sócios, já não tive. Já fizemos captação de investimento com, você falou Family and Friends, então já teve amigos, conhecidos, parentes, etc. E também com fundos de investimento. E no momento a gente está com um sócio novo, porque a gente abriu um braço de assessoria, né? Também com a XP. Então a gente abriu uma área de assessoria do IAB com a XP. Trouxemos um sócio que tem experiência nessa área, já tinha assessoria, já tinha trabalhado nessa área de forma bem atuante. E a própria XP também fez um aporte para a gente desenvolver essa área nova. Então o IAB hoje tem um braço de assessoria novo, e tem tudo que a gente construiu que permanece, que é toda a parte de conteúdo, de educação financeira, tecnologia, buscador, tudo isso permanece e cresce cada vez mais. De novo, vai depender do momento. Claro que no momento de bull market, né, no momento de valorização das ações, as pessoas naturalmente ficam mais encantadas pelas ações do que pela renda fixa. Sim. Pela própria natureza dos ativos, né? A renda fixa nunca vai te trazer retornos potencialmente iguais aos potenciais que a renda variável traz. Então é muito mais fácil você se encantar pela renda variável do que pela renda fixa. A gente também cresce mais no momento de renda variável crescendo, né? Ou em altas valorizações, grandes valorizações. Mas no momento de renda fixa também é muito bom para a gente, porque a gente consegue trazer bastante informação e ajuda para as pessoas num momento mais delicado de preocupação. E preocupação com emprego, preocupação com inflação, preocupação com o Brasil como um todo, né? É porque os ciclos da economia como um todo e do mercado, eles funcionam dessa forma, né? Quando a gente tem ali uma inflação mais alta e juros mais altos,
Isso é muito bom para o investidor que já está posicionado, que já Sim. tem essa consciência para, cara, conseguir lucrar ali acima de 2 dígitos por ano. Sim. Então, para quem já tem um capital maior, conseguir fazer isso agora, a 13,75, e tem alguns produtos que pagam aí CDI mais 5, CDI mais 6, CDI mais 8, que, cara, vão te pagar mais que 20% ao ano. Então, é interessante. Entretanto, o cenário que juros cai e renda variável fica mais atrativa é muito bom para trazer novos investidores. Sim. Então, geralmente é assim, né? Vem novos investidores pela renda variável mais atrativa, e aí quando o ciclo dá uma mudada, permanecem aqueles que de fato entendem e têm a carteira mais diversificada e têm ali um pouco de renda fixa, para quando vir o próximo ciclo, aí expande de novo, né? Então, expande para. Então, acho que é um pouco desse momento que a gente está vivendo agora, né? Sim. E talvez com os juros de fato caindo, que, cara, tem espaço para isso. Evidentemente que as expectativas de inflação elas têm que ser ajustadas e a questão fiscal ela tem que ser bem endereçada, porque nós tínhamos um teto de gastos e não temos mais, agora é um arcabouço que, enfim, quem olhou para esse arcabouço comparado ao teto de gastos, cara, é um grande retrocesso que a gente vive de forma economicamente falando, independentemente de lado político, é questão Brasil mesmo, porque é um juros real, cara, maior do mundo hoje que a gente vê, né? 13,75 de um lado de Selic e a inflação dos últimos 12 meses menos que 6%. Então a gente tem um juros real de mais de 8%. É muita coisa e a gente está vendo que juros mais elevados desestimula a economia brasileira. Se muitos brasileiros que poderiam estar trocando de carro, trocando de casa, guardando grana porque não sabe o que vai ser, muitas empresas demitindo. Então o cenário Brasil está mais complicado. Sim. E partindo desse pressuposto, do quanto que o Brasil ele é cíclico, né? Tem momentos que ele parece que vai de fato ali ser aquele país que vai dar certo, como muitos esperam, aí tem hora que ele retrai, aí tem hora que... Enfim, é uma loucura estar exposto ao Brasil, seja empreendendo aqui, ou seja você investindo aqui. Então você já tem o braço de empreendedorismo, que é a IUB que está em real, depende muito do mercado doméstico. Eu queria saber de você como investidor. Como que você se posiciona, como que você se porta, porque eu me lembro muito do Bernardo da IUB falando de renda fixa, de ações Brasil e tal, e cara, hoje quem vai procurar por conteúdo do Bernardo da IUB tá vendo muito criptomoeda. O que tá acontecendo? O que mudou? O que te fez fazer isso? É reconhecer de fato esses riscos Brasil? De fato enxergar uma possibilidade maior de retorno em algo inovador que é cripto? Conta um pouco disso, né? Dessa virada que você fez aí e como que você investe hoje? Tem 4 horas pra gente conversar? Não, é sucinto, né, Bernardo? Por favor. Cara, isso é legal, porque eu gosto da minha história em cripto, porque eu odiava cripto, eu odiava Bitcoin. Eu achava o Bitcoin um lixo, eu achava pirâmide. Galera, só, por favor, viu, o Bernardo, para quem não conhece ele... Cortes polêmicos. Ele é bem intenso. Tenso? Intenso. É intenso, entendi. Então ele gosta mesmo, ele não gosta mesmo, então ele foi da água pro vinho. Exato. Vamos lá. Voltando. Eu olhava pro Bitcoin e falava, olha, esse negócio não é emitido por nenhum banco central. Esse negócio não é garantido por nenhum banco central. Esse negócio está só na internet. Esse negócio é descentralizado. Esse podcast aceita palavrões? Não. Melhor não, né? Melhor não, né, Bernardo? Esse negócio não serve para nada, entendeu? Porque assim, se ele não é garantido por um banco central, não é emitido por um banco central, não existe fisicamente. Uhum. Para que serve? É inútil. Qual é o real valor dele? Qual é o real valor dele? E eu acho legal falar isso porque é difícil uma tecnologia tão nova, ou não tão nova agora, em 2023, né, mas tão inovadora quanto o Bitcoin, ser adotado de primeira. É muito difícil encontrar alguém que, cara, bateu o olho no Bitcoin, entendeu, assim, ouviu falar do Bitcoin e imediatamente entendeu todos os seus benefícios e se apaixonou. Normalmente, e poucas pessoas admitem, mas normalmente, e o Michael Saylor também passou pela mesma jornada que eu, então vou chegar lá, tá? Você é um próximo Saylor. Mas ele também no começo não gostava do Bitcoin, criticava o Bitcoin, era hater, né? Era detrator. Eu gosto dessa história realmente por mostrar que você não precisa se encantar inicialmente, você pode ter críticas, e a importância de ter humildade para mudar de opinião e reconhecer que, pô, estava errado. Sim. E enxerguei o real valor, a real importância do Bitcoin. Mas então eu não gostava, não que eu fosse contra, mas não me interessava, não achava que aquilo tinha futuro e que aquilo fosse útil de alguma forma. Como que eu comecei a mudar de opinião? Eu não peguei todo o ciclo de alta de 2018, 2017, né? 2018 foi desvalorização.
Muita gente em 2017 me falava. Na verdade, eu conheci Bitcoin em 2012, 13. Uau, Bernardo. Nem era para estarmos aqui, era para você estar em Dubai numa cobertura uma hora dessa, hein? Eu em Marte, já dono de Marte inteiro. Vamos lá. Eu jamais falaria com você, tá? Então eu agradeço. Ok. Não tem nenhum interesse em falar com pessoal, você. vocês veem a intensidade do menino. Exato. Um ex-sócio meu me falou do Bitcoin, então lá em 2013, mais ou menos. E não é que, de novo, não é que eu fosse contra, mas eu só não me interessava. Quando que eu comecei a mudar de opinião? Foi um processo a partir de 2018, não pelas quedas, mas a partir de 2018, 2019 e principalmente 2020. Eu comecei a investir em 2018, mas 2020 que eu comecei a me interessar mais realmente, por conta das respostas dos governos na pandemia, principalmente. Então, assim, o que me mostrou o real valor do Bitcoin foi ver como que os governos, como que os estados, como que os bancos centrais enfrentaram, desde a crise de 2008, que eu comecei a perceber mais em 2018, mas ainda mais em 2020, com essa impressão desenfreada, essa total irresponsabilidade financeira monetária dos governos. Não estou nem criticando como enfrentaram a pandemia, talvez aquela fosse a única solução realmente naquele momento para se tomar e para se fazer, mas acho que foi uma evidência muito grande de como a gente não tem controle sobre o nosso dinheiro, como a gente não tem controle sobre políticas monetárias, como a gente não tem nenhuma participação no valor do nosso dinheiro. Então a gente realmente só pode aceitar o que fazem com o nosso dinheiro. Que é um grande ponto, né? O que poucos decidem, muitos vão sentir. Exato. Pronto e acabou. Olha que ele passou de inflação em vários países, né? Exato. E aí a gente só aceita aquilo, não consegue se proteger. Enfim, por meio de investimentos, você consegue tentar algum tipo de proteção, mas você não consegue se proteger nem do dólar, que, na verdade, ou do aumento da base monetária do dólar, que é, historicamente, a moeda mais segura, mais estável, é o porto seguro, é a reserva de valor, etc. Então, aquilo, para mim, foi muito chocante, foi muito... foi uma mudança, realmente, de comportamento, de entender que tudo que vinha de 2008 já acontecendo, que eu fui percebendo, fui entendendo a relevância do Bitcoin, mas o pulo do gato foi, putz, só esse negócio, hoje pelo menos, nos salva ou pode nos proteger dessa irresponsabilidade toda. Então aí foi a virada de falar tudo aquilo que eu criticava. Então, o que eu criticava? Criticava a falta do Banco Central, criticava a falta de segurança do Banco Central, criticava a falta de existência do papel físico, criticava a falta de, enfim, um Estado por trás. Na verdade, tudo aquilo que eu criticava como ausência no Bitcoin e como pontos positivos do dinheiro convencional... É o exato oposto. Era o exato oposto. Eu percebi que era o exato oposto. Então, na verdade, o benefício do Bitcoin é justamente não ter o Banco Central. O benefício do Bitcoin é não existir fisicamente. O benefício do Bitcoin é não ter um Estado por trás. O benefício do Bitcoin é não ter nenhuma economia por trás lastreando, entre aspas, porque nada lastreia as moedas atualmente, né? Mas isso eu achei muito legal e gosto de falar sobre isso para mostrar que todo mundo pode mudar de opinião. Todo mundo pode e deve ser humilde, reconhecer quando está errado. E não tem problema de você reconhecer e falar, pô, eu na minha posição, você com a visibilidade que a gente tem, acho legal de reconhecer erros. Sim. O Rodolfo é mais arrogante, não reconhece erros normalmente na vida. Mas eu acho legal falar, pô, estava errado, reconheci, mudei e hoje enxergo o benefício de tudo isso. E aí que eu fui para cripto com essa intensidade. Porque eu falei, pô, esse negócio realmente tem um potencial muito grande de proteção monetária, proteção patrimonial e valorização. Tudo bem, perdi a valorização até agora, mas ninguém sabe se esse negócio vai bater $500 mil, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, ninguém sabe. E o que vai surgir depois disso ou junto de tudo isso. Então aí que eu me encantei realmente. E também porque, como empreendedor de tecnologia, vivendo num mundo cada vez mais digital, mais tecnológico, faz sentido, dentro da minha vida, estar conectado e apoiar projetos assim. Sim. Que sejam de tecnologia, que sejam descentralizados, que sejam inovadores. Então passou a fazer muito mais sentido me dedicar a estudar, comentar, divulgar, enfim, falar sobre esse mundo do que sobre os outros ativos. Não que eu não goste de renda fixa, não que eu não goste de ações, mas a gente está falando antes de começar, nosso tempo é finito. Sim. A gente tem que escolher algumas áreas para se dedicar. Não dá para ser especialista em cripto, ações brasileiras, ações americanas, ações asiáticas, renda fixa, crédito privado. Não dá. Então você tem que escolher aquilo que mais faz sentido, o que você mais gosta, enfim. E aí cripto para mim faz bastante sentido. Em termos de aportes, para terminar a pergunta... Vamos lá, né? Para entender, a pergunta foi longa. Em termos de aportes,
eu tenho feito muito investimento em renda fixa nos últimos tempos, brasileira mesmo, porque acho que tem que aproveitar a Selic a 14% praticamente. São ciclos, né? Não São vai ciclos. ficar por muito tempo assim. Acho que tem que aproveitar mesmo. Eu peguei agora recentemente, desde janeiro, dezembro, pré-fixado a 18%, IPCA mais 11%. Legal. Acho que nossa vida ainda está no Brasil, e mesmo se eu morar fora do Brasil, os estrangeiros fazem isso, né? Eles vêm para o Brasil financeiramente e aproveitam essas oportunidades que o Brasil traz. Então, acho importante aproveitar esse momento de renda fixa e caixa. Caixa para oportunidades de renda variável, porque estava me taxando de pessimista aqui. Uhum. Eu acho que as coisas estão muito estranhas em termos de renda variável global e colocando cripto também dentro da caixinha. Legal. Eu acho que a gente não entendeu ainda o tamanho do potencial problema de Estados Unidos e de Europa. Se isso vai se traduzir numa recessão ou não, a gente não sabe. Desculpa. Se isso vai se traduzir ou não numa recessão, a gente ainda não sabe. Mas também tem um ponto que eu sempre gosto de falar, que é o seguinte: ninguém perde a vida por perder uma valorização de, sei lá, 1000%. Sim. Você pode deixar de comprar um baita carro, uma casa, fazer a viagem dos sonhos, mas você não perde, não é que sua vida desmorona porque você, deixei de aumentar meu patrimônio em 10 vezes. Você pode ficar mal pro resto da vida, beleza. Mas você nunca viu alguém que é conservador se jogando da ponte porque alguma coisa aconteceu. Exato. Mas quantos cases nós já vimos, né? O próprio Jess Livermore ali, que ele conseguiu, na crise de 29, ter lucros exorbitantes. Anos depois, ele foi lá e ceifou a própria vida porque ele se perdeu muito no mercado. Exato. Então, foi uma parada muito volátil. Ganhou muito, mas perdeu muito e acabou ali para ele. Agora, quem é mais conservador vai indo de forma linear e quando ele vai ver, pelo efeito bola de neve, construiu muito. Sim. Não, mas ainda que você fale, perdi uma oportunidade na minha vida de multiplicar meu capital em 100 vezes. Uhum. Você não vai morrer por causa disso. Sim. Você pode passar o resto da sua vida arrependido, se sentindo um trouxa. Dor de corno. Dor de corno. Pode, mas você não vai morrer por causa disso. Sim. Sua família não vai desmanchar, não vai desmantelar. Você não vai, né, ter problemas, enfim. Agora, o contrário existe. Então, eu acho que muitas vezes, quando você está desconfortável, não é errado ser conservador, não é errado sentir desconfortável, não é errado estar mais pessimista em alguns momentos. Tá, mas como que é o seu caixa hoje? Porque falar em caixa, falar em disponibilidades é muito importante, porque quando a gente pensa aqui em Brasil, você pode estar ali exposto a real, diretamente. E aí as pessoas vão lá, vou colocar aqui em CDBs, por exemplo, do Banco A, Banco B e afins. Só que a gente viu, por exemplo, um estresse de crédito esse ano por conta de Americanas, Portocred e algumas outras instituições tendo problema. BRK. Usei FGC pela primeira vez na vida. Usou o FGC? Pela primeira vez na vida usei FGC. Então, você sabe que o FGC ele vai cobrir ali 2,1% do sistema como um todo. Se exceder isso daí, irmão, não tem dinheiro para te garantir. E tem o teto ali de 250 mil reais por grupo financeiro. E 1 milhão por CPF. 1 milhão ali em 4 anos. Então, cara, você tem ali um cap. Como a gente tá falando do Bernardo aqui, um cara que, enfim, o patrimônio aqui fica até difícil de mensurar isso daí, galera. Tem que ser uma preocupação em termos de caixa, porque até mesmo os americanos, em março ali a gente viu quebra de Silicon Valley, Silvergate e afins, muita gente preocupadíssima. Por quê? Tinha grana no banco, o que ele tinha excedia os limites ali do FDIC que poderiam cobrir ele. E, cara, se o banco quebrasse, grana vai junto e o FDIC não vai conseguir arcar com isso. Então, eu pergunto para você onde está o seu caixa, porque, cara, é um pouco complicado. Você está com caixa em real, você está com caixa em dólar, você está em stablecoin, que pode perder a paridade, como aconteceu ali em março, por conta do Silicon Valley. Então, como que está o seu caixa hoje? E um comentário, né? Antes de responder, o caixa em dólar sempre foi muito desafiador, porque, historicamente, o caixa em dólar rendia 0% praticamente. Exato. E aí você vai para stablecoin, como o Rodolfo mencionou, que é interessante, mas você também pode, da noite para o dia, perder ou tudo, como aconteceu com Luna ou Terra, na verdade, né, que era stablecoin algorítmica do ano passado, e você perde tudo da noite para o dia, ou o SDC, que quase deu um problema grande também agora em 2023, recuperou a paridade. Mas vamos lá. Eu acho que caixa é o seguinte, caixa não é para render. Então, quando você quer caixa em 130 do CDI, isso não é caixa, isso é rentabilidade em renda fixa. Então, caixa, para mim, você pode sim pegar liquidez diária de bancos, médios e pequenos, dentro do limite do FGC. Então, eu pego isso. Você não vai até 250, você tem que ir até 200 mil por grupo financeiro,
porque se você passa de 250 mil, você perde essa cobertura da FGC na rentabilidade. Ou seja, Sim. você coloca 200 mil, isso vai crescendo, você está dentro da garantia. E o restante, para mim, Caixa Brasil, é ou Tesouro Selic, ou CDB, 95%, 99% DI de banco grande. Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. Bancos que não quebram. Se o FGC quebrar, esses bancos não quebram. Se esses bancos quebrarem, meu amigo, Caraca, a sua preocupação... falar que esses bancos não quebram tem que ter uma grande coragem, hein? Se esses bancos quebrarem, você tá muito lascado em outras áreas. Assim, tá tudo muito pior. Sua preocupação não vai ser o seu patrimônio nesse momento. Porque é importante deixar esse disclaimer aqui, porque o que a gente tá vendo no mundo nos últimos anos aí é algo sem precedente. A gente tá, de fato, vivendo aí a história. Mas beleza. Mas assim, então, eu esse é o seu fico Caixa muito mais Brasil. confortável em deixar o dinheiro para Caixa Brasil num Itaú, por exemplo, num Legal. Bradesco, que, de novo, pode quebrar? Tudo pode acontecer. Mas não tem onde você deixar que não seja caixa num banco desse para ter uma tranquilidade maior. Legal. Real. Com todos os problemas de economia brasileira e real desvalorizando, né? Dólar, para mim, o que eu tenho de caixa hoje está em stablecoin, sabendo dos riscos. Mas caixa, para mim, em dólar, eu tenho um pouco em cada, tenho um pouco em USDT, tenho um pouco em USDC, enfim, diversifiquei um pouquinho. Não tinha em terra, não tinha em UST. Mas diversifico um pouquinho e deixo lá como alternativa, como enfim, possibilidade de aproveitar oportunidades caso aconteçam. Tenho alguns títulos de tesouro americano também. Agora que o juro americano subiu, aproveitei para fazer alguns aportes. Porque antes, como eu falei, rendia 0%. Sim. Não valia a pena, na verdade. Então fazia mais sentido deixar praticamente em stablecoin do que deixar em título americano. Mas hoje tem um pouco em título americano. Já tive um pouco de bonds, mas não tenho muito hoje em dia, e stablecoin. Sabendo dos riscos e, enfim, tendo algum tipo de proteção, algum tipo de gestão nesse sentido. E acompanhando o mercado. Quando a gente acompanha o mercado, a gente consegue, de alguma forma, tentar nos antecipar a problemas que possam acontecer. É uma garantia que você vai conseguir se antecipar? Não, não é. Mas, ao acompanhar o mercado, acho que dá algum tipo de tranquilidade sobre o que pode acontecer. Porque aquela questão, né? Às vezes a galera se pergunta, nossa, comecei a investir, o quanto que eu tenho que acompanhar o mercado? Quando as coisas estão tranquilas e o mercado está indo bem e afins, Fica cara, de boa. você não precisa ficar olhando, se atentando nem nada. Pode ficar meses ali sem olhar que vai funcionar super bem. Agora, quando a gente está num cenário de mais estresse que está rolando no Brasil e no mundo, cara, acho que tem que acompanhar um pouco mais de perto, porque você vai ver que não é só no mercado que você tem que olhar mais de perto, você tem que olhar mais para o seu emprego, você tem que olhar para N outras coisas mais de perto, porque a gente está numa situação de mais perigo. Então, acho que é muito importante olhar para isso, que com os ciclos você pode ter que olhar mais ou menos ali. E até mesmo para o Brasil, cara, cada semana uma novidade diferente ali, e isso pode, de certa forma, impactar ou não ali os seus investimentos. Por isso que eu decidi me expor menos a Brasil no sentido de renda variável, por entender que, cara, o ciclo que eu vivi ali na Bolsa quando eu entrei em 2016 era 2016, 17, 18, 19 foram muito bons para a Bolsa brasileira e conseguiu dar uma baita retomada, sair dos 40 mil pontos para 120 mil pontos. Foi muito bom. Só que agora é um pouco mais complicado, porque se o mundo todo está sofrendo e no Brasil a gente tem problemas internos que lá fora não existem, cara, a gente pode ver, por exemplo, como foi ali de 2010 a 2016, basicamente o mundo todo, de certa forma, voltando e o Brasil ficando para trás por problemas internos. Sim. Então, por isso que hoje no Brasil, acho que tem que extrair o que há de melhor em cada um dos países. Eu gosto de olhar bastante para a renda fixa aqui no Brasil. Para mim não tem lugar no mundo que tem renda fixa tão boa quanto a que a gente tem aqui. Sim. E renda fixa aqui no Brasil, o que é interessante os emissores eles estão muito acostumados com juros maiores, com essa grande volatilidade. Então você vai no Bradesco, no Itaú e afins, cara, eles sabem colocar um PDD, eles sabem ali provisionar essa questão de crédito bem tranquilo. É difícil ter um grande problema com o cenário que a gente tem. Poxa, bancos que já passaram por hiperinflação, como foi lá na década de 80, 90, cara, agora é fichinha, eles conseguiram passar por isso. Então, renda variável aqui no Brasil é complicado. Com esses juros atual, como que a empresa vai conseguir expandir assim? E qual a representatividade das empresas brasileiras? Sim. Tem alguma empresa brasileira que não seja de commodity, que tem uma grande relevância global, talvez atrelada ao agro, mas que vai esbarrar de novo em commodity. Exato. Agora, se tem uma grande empresa de tecnologia brasileira que tem relevância global, Embraer, não, mas... Mas avião é uma parada difícil que acaba sendo mais cíclica, o próprio Warren Buffett não gosta de se expor a isso. Então,
para Brasil, eu gosto de olhar para isso. Ah, Para renda variável, eu prefiro muito mais as ações americanas, empresas americanas, por conseguir investir lá via ETFs e afins, do que fazer isso aqui no Brasil. claro. Tem a possibilidade de estar exposto a empresas globais que podem ser que elas não pagam aqueles dividendos, porque lá dividendo é tributário, então eles fazem muito buyback de ações, mas, poxa, são empresas que crescem muito. Tem aí histórico de empresa de tecnologia crescendo 20% ao ano nos últimos 10 anos. Sim. Então, cara, você tem ali Apple, Microsoft, empresas que estão no nosso dia a dia, estão no dia a dia de todas as pessoas no mundo aí, sejam onde quer que eles estejam, que faz muito sentido se expor. E aí, quando eu penso em mais valorização mesmo, eu penso em cripto. Tipo, numa parte da minha carteira que eu quero, cara, explodir assim, tiro porra de bomba, para mim é criptomoeda. Já foi muito mais tiro porra de bomba lá atrás, acho que hoje está muito mais consolidado, tem muito mais projetos que você vê de fato uma real utilidade, que geram muito caixa e afins. E até mesmo essa questão que rolou aí com os bancos americanos, acho que trouxe uma força para o mercado cripto muito grande. Eu mesmo pensei que com aquilo que estava rolando, o Bitcoin voltaria ali para níveis do ano passado de $15 mil, por exemplo. Mas segurou muito bem, né? E, na verdade, se apreciou, né? Ah. Bitcoin chegou a subir 80% esse ano porque os investidores começaram a ver como alternativa. Porque, cara, se eu deixar dinheiro aqui no banco americano e ele falir Perco acima tudo. do que o FDIC cobre, não vai dar. Eu perdi. Então, eu prefiro estar aqui em ativos que não são correlacionados a moedas fiduciárias. Aí você tem o ouro e você tem o Bitcoin, que, poxa, a gente sempre falou dele ser um ouro digital e esse ano se provou ser um ouro digital. E em 2020 também teve aquela grande questão, né? Uma grande corrida por liquidez, Bitcoin caiu muito, só que ele voltou a subir muito rápido. Explodiu, né? E agora, nesse momento também, em março, ele deu uma corrigida, só que, cara, ele andou muito mais para cima. Então, ele está se provando ao longo do tempo, e quanto mais o tempo passa, mais pessoas reconhecem a importância do mercado cripto, mais pessoas estão ali dentro, e, cara, quem compra ali o seu Bitcoin não vai querer vender. E eu até queria saber de você. Você está exposto a cripto aí há um tempinho. Você vendeu alguma coisa ali em 2022? Você mantém as suas posições? O que está entrando de grana nova, você está colocando em stablecoins? Está aproveitando para aportar em Bitcoin? Como que está o seu portfólio cripto aí? Isso é uma outra coisa que eu não tenho vergonha de falar, gosto de comentar. A minha última compra de hold longo prazo em cripto foi no dia 5 de janeiro de 2022. Ah, comprou barato, né? Comprou bem, parabéns, nota 0. Foi a última compra que eu fiz em cripto, não Bitcoin só, comprei algumas, em janeiro de 2022. Moedas boas, relevantes, nada de shitcoin, nada de moeda muito pequena. Que caíram 70%. Uma coisa tranquila, assim. Pensando em longo prazo. Uhum. O que aconteceu desde essa compra que eu fiz em janeiro? Não só em termos de desvalorização. Não tem vergonha de nada, minha vida é um livro aberto. Vamos ver. O que aconteceu? A gente viu a situação internacional se deteriorar. E aí o Bitcoin também, aí o resto é história, né? Caiu muito mais. Mas aí eu comecei... E aí, em paralelo, o Selic subindo muito no Brasil. Uhum. E foi o que eu mencionei anteriormente. Passou a fazer mais sentido para mim aproveitar a alta da Selic e fazer novos aportes em renda fixa do que aportar em cripto. Por quê? Porque eu acredito em cripto, acredito nos projetos, acredito no futuro. Só que já tem uma exposição muito grande em cripto. E já estava uma posição muito desbalanceada do resto. Caiu muito? Beleza, caiu. Só que isso vai voltar. O que eu não fiz, eu não vendi absolutamente nada. Nada. Porque em janeiro de 2022, a simetria para compensar ou valer a pena vender não valia mais a pena. Porque aquela história, o negócio caiu 90%. Dos 90% pode cair mais 90%. Uhum. Mas se cair 90%... Dos 90 que já caiu, no total, são só mais 9%. Então entende que... Não, mas é verdade. Caraca, vocês uma conta da Dilma aqui? Não. Se caiu 90%. Não, eu entendi, tá tudo Se certo. cair mais 90% do que já caiu do total, Sim. são só mais 9%. Em relação à Em relação ao compra total. inicial. Em relação à compra inicial. Então, em termos de assimetria, não vale mais a pena você vender depois que já caiu 90%. Sim. Vale mais a pena você esperar e rezar para que volte a subir, entendeu? Mas então o que eu fiz? Eu parei de aportar em cripto, aproveitei o momento de renda fixa para fazer novos aportes em renda fixa e fazer caixa em dólar para comprar cripto. Ah, Bernardo, então você comprou Bitcoin aos $15 mil? Não comprei. Mas comprou o dólar a 5,50. Porque estava aproveitando a renda fixa brasileira. Dólar, sempre que cai abaixo de 5, eu compro. Boa. Sempre. Se você pegar, inclusive, eu gosto de gráfico, né? Não sou trader, mas eu gosto de gráfico. Se você traçar uma linha
desde 2020, quando atingiu 5 pela primeira vez, uma linha no gráfico. Sempre que cai abaixo de 5, foram 7 vezes já. Caiu abaixo de 5, volta. Caiu abaixo de 5, volta. Caiu abaixo de 5, volta. Isso vai se manter? Não sabemos. Mas, considerando tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, acho que o dólar abaixo de 5 é difícil pensar. Talvez 4,60, mas muito abaixo disso é difícil pensar. Então, Sim. sempre que cai, eu aproveito para dolarizar, mandar mais dólar para fora, aproveitar esse momento de oportunidade. Mas então, carteira cripto hoje, eu tenho uma grande parcela do patrimônio em cripto, já foi maior, mas uma grande parcela de patrimônio em cripto. Não tenho feito novos aportes, porque é o que a gente falou antes. Eu acho que está tudo muito estranho. Então, como eu já tenho uma exposição muito grande, eu prefiro só manter essa exposição e aproveitando a oportunidade de renda fixa no Brasil e fazendo caixa. Você fala, pô, Bernardo, você voltou a comprar nos 30 e tanto. Se eu tiver mais confortável, se eu tiver perdido 100% de alta, ok, não tem problema. Porque eu já tenho uma posição muito grande e posso pegar depois dos 30 aos 300 mil dólares. Então, dos 40 aos 300 mil dólares, não é um problema. Só queria passar do cenário mais desafiador ali para ver se de fato vai engatar. Oi? Só queria passar do cenário mais desafiador, né? Porque quanto tempo que o mercado ficou de lado ali entre os 15 e 20 mil dólares, 15 e 20 mil dólares, subiu para os 25, voltou, enfim. Teve FTX, teve várias questões ali. E agora que o mercado parece que deu uma boa engatada, tá dando uma corrigida mais recente, mas enfim, tá andando bem. Até muitas pessoas que olhavam para a criptomoeda lá atrás e tinham esquecido, agora estão voltando a perguntar, sim, total. a olhar para isso. Mas você fala assim, deixa eu me interromper. Pô, claro. Bernardo, você se arrepende de não ter comprado nos 15 mil? Pô, me arrependi de ter comprado. Sim. Subiu 100% praticamente. Saiu de 15 e bateu 30, 100% de valorização. Exato. Não foi 15 redondo. Mas olhar para o passado é fácil, né? E se arrepender do passado. Mas, de novo, acho que você tem que comprar e tem que fazer investimento quando você está confortável. Se você está desconfortável, não tem problema ficar de fora. E, repito, na verdade, eu não estou de fora, porque como eu tenho uma posição muito grande, nunca estive de fora. Se eu estivesse totalmente de fora, eu estaria fazendo preço médio há muito tempo, aproveitando. Então, o que é o preço médio? Que eu acho muito legal. Compre um pouco por semana, um pouco por quinzena, um pouco por mês, toda segunda-feira às 9 da manhã, independentemente do que está acontecendo no mundo. Compre um pouquinho. Você vai comprar mais caro, mais barato, na soma, ou na média, na verdade, mas na soma dos seus aportes, você vai fazer um preço médio muito interessante. Então, se eu estivesse de fora, eu estaria comprando ou teria comprado já há muito tempo. Quer saber um estudo interessante? Diga. Quem comprou Bitcoin todos os dias, desde o dia 14 de novembro de 2021, que foi a máxima histórica dele lá em 69 mil dólares, e se manteve comprando até agora. Toda semana? Todo dia. Todo dia. Tá com um preço médio de aquisição perto dos 23 mil dólares e tá ganhando. Então, legal. Mesmo quem começou a se expor lá em cima, no topo histórico. No topo histórico, tá ganhando dinheiro agora porque ele se manteve comprando, se manteve disciplinado. E aí, o que é legal de você ter essas metodologias é que, cara, você tira o fator emoção disso. Você tem aquilo, você vai seguir, pronto e acabou, independentemente do preço. Se tiver para cima, você vai ganhar com aquilo que você acumulou. Se cair, você vai comprar aquilo que você gosta mais barato. Só que isso só vai funcionar para aqueles ativos que você de fato acredita e que de fato vão retomar. Quem faz um preço médio, por exemplo, em Americanas, como está agora? Quem fez em IRB? Quem fez numa GameStop lá atrás? Cara, é muito complicado isso. Claro. Você tem que saber o ativo que você vai fazer isso. Mas, por exemplo, no dólar, você tem algum tipo de receio de trocar real por dólar? Zero. Não. O que der, eu vou fazer, tá um pouco mais caro. Beleza, tá um pouco mais agora. Sim. Mas olha, em um horizonte maior, cara, dólar tende a ganhar do real por N fatores. Os Estados Unidos cresce mais do que o Brasil. Daqui a 10 anos. A inflação anos, lá é menor do que aqui. Daqui a 10 anos vai olhar para trás e falar, putz, saudade daquele dólar a 5,50, R$6. Exato. Os dólares a 5 hoje, daqui a 10 anos vai ser o dólar a 2, que a gente olha para trás e fala, nossa, olha como era barato. Saudade do que já vivemos, né? É assim, então acho que a gente tem que olhar para essa questão e ter essa disciplina e consistência. Mas, cara, se dia 5 de janeiro de 22, que os preços estavam tão mais esticados, era interessante se expor a cripto, por que não ter essa virada agora de aproveitar um pouco do caixa e se expondo? Você acha que não, talvez o que rolou até aqui, o Bitcoin ele ter saltado bem, e essa questão de bancos e afins foi algo pontual e ele volta a corrigir, vai ficar mais lateral, se você não está confortável, ou se ainda não está, qual seria o gatilho que te deixaria confortável para voltar a investir mais forte em criptomoedas voláteis? Porque você tem criptomoedas estáveis, são stablecoins, mas e a criptomoeda volátil mesmo? Porque pensa comigo, a sua ideia de começar a investir em cripto foi realmente elas serem uma alternativa às moedas fiduciárias como elas existem no mundo. Só que se você está investindo mais em stablecoins, você está pareado ao dólar.
Então, você está numa criptomoeda, mas pareada ao dólar. Então, se dólar der problema, você vai sofrer com essa porção. Sim. Como você enxerga isso? Vamos lá. Eu estou querendo voltar já a fazer preço médio, porque está fazendo muito sentido com esse preço baixo. Que eu fico, assim, que é o meu gatilho? Meu Bernardo. Antes da gente começar também, estava conversando. Claro. Historicamente, as recessões, elas são cíclicas também, né? A última recessão que a gente viu foi em 2008. Então, faz bastante tempo já, né? Entre 2008 e 2000. E 8 anos nos Estados Unidos foram 2. A gente está falando agora de 15 anos praticamente sem nenhuma recessão. Não dá para considerar que Covid foi uma recessão. Não foi. Covid foi um grande problema, mas não foi um problema financeiro ou econômico. Com tanta injeção que teve ali, com tanta injeção que teve. Exato. Então, o meu gatilho seria entender se a gente vai ter uma recessão ou não nos Estados Unidos. Para mim, esse seria o gatilho. Minha visão, Bitcoin ainda é muito correlacionado. Na prática, na teoria, é para o Bitcoin ser super descorrelacionado. E eu acredito que, com o passar do tempo, o Bitcoin vai ser cada vez mais descorrelacionado. E ele descolou um pouco agora. Descolou um pouco, sim. Mas eu acho que ele ainda está muito correlacionado. Se vier uma recessão, eu acho que o Bitcoin ainda está muito correlacionado. Uhum. Como eu tenho, de novo, ainda muito patrimônio em cripto e em Bitcoin, eu prefiro ficar de fora, esperar ver o tamanho dessa bucha que vai ser, se vai ser uma bucha ou não, para voltar a aportar mais fortemente. Puta, talvez eu fique confortável quando o Bitcoin estiver nos $50 mil, talvez, mas para mim não é um problema, porque eu já tenho bastante do patrimônio. Você vai apreciar. E de novo, meu patrimônio, eu não estou de fora, meu patrimônio vai crescer e eu vou surfar dos 50 aos 300, 200, 500, 1 milhão. Super ok. Se eu estivesse de fora, eu estaria fazendo preço médio semanalmente. Não todo dia, porque, puta, de todo dia até operacionalmente é difícil. Mas toda semana eu faria, toda segunda-feira, 9 da manhã, faria uma compra. E legal. Estaria comprando, compraria agora e continuaria comprando, porque o preço está muito interessante. Mas esse é o gatilho para mim. A gente já teve conversas que talvez uma recessão não afete o Bitcoin. Talvez não tenha recessão. Talvez tenha. Talvez, enfim, a gente não sabe. Acho que ninguém sabe nada nesse momento. Acho que as coisas estão estranhas. Sim. Por quê? Porque o juro americano está muito alto. Já esteve muito mais alto, mas está alto considerando atualmente toda a base monetária. Não tem sinal ainda, tem sinal de inflação mais fraca nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo não tem sinais de que isso foi controlado, porque beleza, saiu de 9 e caiu para 6. Mas a meta a meta é de 2%, ainda está muito alto para a meta do Banco Central. Então, eu ainda prefiro esperar um pouquinho para ver o tamanho do problema, se vai ter problema ou não, sem prejuízo de perder uma alta, lembrando que meu patrimônio vai apreciar com uma alta. Se voltar a cair, eu posso aportar fazendo o caixa que eu estou fazendo. Show de bola. Estou certo? Sou dono da verdade? Não tem dono da verdade, ninguém sabe nada. A gente viu aquele que eu até postei, né? O Harry Dent, gestor famoso, best-seller e tal, falando que a gente vai ter nos próximos 2 meses. Você viu isso? Não? Não. Ele disse que nos próximos 2 meses, a contar agora de março, abril, a gente vai ter a Nasdaq vai cair 92%, Bitcoin vai cair 95%, S&P vai cair 68% nos próximos 2 meses. Mas ele é um autor, assim, ele é respeitado. E que será a maior queda das nossas vidas, que não vai se repetir pelos próximos milênios. Assim, achei um pouco puxado. Uau. Não, caiu no Nasdaq 90%. Achei um pouco puxado. Bitcoin, em 2 meses. A projeção é Bitcoin 3.800, se eu não me engano. Em 2 meses. E é uma queda que não vai se repetir nos próximos 1000 anos. Nem em 1929 a queda foi em 2 meses, tá? Mas enfim. Uau. O meu ponto é o seguinte. Você tem pessoas, né? Você tem o... Mas é que o pessimista ele sempre parece inteligente, né? Mas o otimista também parece inteligente. Pode dar 1000 razões pelas quais o Bitcoin vai subir, as bolsas vão se recuperar, etc. Esqueci o nome do... Kiyosaki? Do Big Short lá. Esqueci o nome dele. Peraí, Michael Burry. Ele tá super pessimista, né? Super pessimista, vendeu. Mas você viu que ele fez um tweet lá que ele falou que era pra vender e depois ele falou que ele tava errado. Né? Não, ele também é super confuso. Ele acertou uma crise e não acertou nunca mais nada. Mas também tá super pessimista. Então você tem pessoas que estão super preocupadas e tem pessoas que estão super otimistas. E você se ancora só em quem tá pessimista. Não, eu me ancoro e tô no meio, pô. Então me fala uma coisa otimista aí. Uma coisa otimista? Isso, a inflação tá sendo controlada, tá caindo nos Estados Unidos. Legal. O Bitcoin se provou como um grande porto seguro na quebra dos bancos. Legal. O governo americano entrou dizendo que não vai deixar os bancos quebrarem. Não que injetou o dinheiro do contribuinte, né, mas fez um esquema para salvar os bancos.
Banco Central na China injetando liquidez pra caramba, aquele medo de crise imobiliária na China sendo afastado. Tem vários fatores positivos que a gente pode listar também. Legal. Por isso que se eu tivesse super pessimista, eu teria vendido minhas criptos nos $15.000 do Bitcoin. Teria panicado e falado, cara, esse negócio vai a zero, vou vender tudo. Então, mas esse é o problema. Você vai vender por fatores externos, como ele é alternativo ao sistema financeiro como a gente conhece, e tem uma recessão global. Aí Não, você por vai isso que eu não sair do vendi. ativo. Não, por isso que eu não vendi. Tô falando, se eu fosse super pessimista, eu teria vendido tudo. Se eu fosse super otimista, eu estaria comprando tudo. Eu estou no meio termo. Não estou comprando, não estou vendendo, estou fazendo caixa, aproveitando renda fixa, esperando ver o que vai acontecer. E de fato tá estranho, galera, porque quando a gente olha para a bolsa americana, tá subindo, você olha para o Nasdaq, tá subindo, você olha para a cripto, tá subindo, aí você olha para ouro, que a proteção tá subindo também. É, exato, tá tudo estranho. Ué, como que renda variável pró-risco tá subindo e ouro, proteção tá subindo também? O ouro está perto das máximas históricas, né? Exato. Tá em $2.000 a onça hoje. A máxima histórica acho que é 2100, se não me engano, 2070, por aí, que foi alcançado em 2020, né? No auge do coronavírus. Então tá tudo super estranho, né? E uma das coisas que eu mais invisto lá fora é em ouro, diretamente. Tem um ETF lá fora que é o ETF IAU, que replica ouro. Prata também, por ser um metal que acaba estando correlacionado, muito de energia solar depende de prata e componentes de prata e afins, alguns eletrodomésticos também. E lá fora também tem mineradoras de ouro. Né? Então, poxa, se eu acredito que o preço do ouro está maior, pensa a mineradora de ouro. O custo dela de extração de ouro ali estava em, por exemplo, $1.000 a onça. Enquanto o ouro estava ali em $1.600 a onça, ela tinha uma margem de 60%. Sim. Agora que está a $2.000, tem 100%. Então ela vai lucrar muito mais mesmo em um cenário de estresse. Então, para mim, faz muito sentido investir no mercado americano pelas possibilidades que tem lá. Tem coisa que aqui no Brasil você não tem esse nível de possibilidades. Tem ETFs aqui no Brasil? Tem, mas, cara, lá fora é muito mais líquido e até por isso que, poxa, você que gosta aí do mercado americano, quer se expor lá, dá para fazer isso pela própria XP também, pela XP Internacional, o pessoal da Nomos consegue ajudar nisso tudo e o que eu acho mais interessante é que eu não preciso fazer um câmbio para fora, né? Então, tipo, tem o meu saldo em real, migro ele ali, dentro o spread que a galera utiliza aqui é bem baixinho, é 1,87, você consegue via assessoria que é bem baixo, tem ali os seus dólares, compra o que você quer. Então acho que isso faz muito sentido para a galera se expor e para se proteger também, porque, cara, se der problema, eu quero ter reservas em real, tem opção, quero ter reservas em dólar, tem opção, e quero ter reservas em ouro, que, cara, ouro eu fico muito tranquilo de estar exposto a ouro, que a galera não gosta de olhar para ouro, tal, pega um gráfico de 10 anos, ouro não entregou nada em 10 anos. Cara, mas você não tem que olhar para quando ele entrega em cenário normal. Olha para um cenário de estresse. Exato. Que é para que ele serve, entre aspas, né? Exato. Então, acho que ali, para mim, tá, de fato, a grande diferença. Mas, cara, muito bom saber que você tem lados positivos e negativos do mercado. Pensei que eram só negativos, né? Melhorou sua visão sobre mim? Não, mas acho que isso é muito importante porque, cara, quando tudo tá ruim, quando vem a recessão, você só tem notícias ruins no mercado. Sim, total. Tipo, é igual a gente pensar lá em 2008. Cara, 2008, você perguntar para alguém que estava no mercado e poderia ter dinheiro, vai falar, cara, você tinha que comprar. Sim. Porque olha o problema que deu, olha os preços que estavam. Mas quem estava em meio àquilo lá, não foi assim tão simples. Não. Eu lembro de pandemia. Cara, pandemia, você tá maluco. Era circuit breaker atrás de circuit breaker, era tiro, porrada e bomba. Você olhava, era uma vertical assim, né? Não tinha a ação cair um pouquinho. Não, era assim que caía. Absurdo. Aí você ia pro mercado, você queria pegar um álcool em gel, a pessoa nem deixava você pegar o álcool em gel do mercado, porque você não sabia se ia ter pra outra pessoa. Você fala, cara, o que vai ser do mundo a partir de agora? Todo mundo de casa. Eu pensava que ia ficar 15 dias em casa, a academia ia fechar por 15 dias só. Cara, ficou um ano fechado. Perdeu massa muscular. Poxa, massa muscular, tudo. Então, quem tava no meio da pandemia, iria imaginar que o mercado iria retomar meses depois? Não. Total. Então, a gente toma muito cuidado com o que a gente ouve, porque o que a gente ouve acaba influenciando muito nas nossas ações. E às vezes a gente não tem que ser emocional. Quem mais ganha dinheiro no mercado financeiro, e eu vejo, é quem é racional. Sim. E tenta ser contrarian. Então, se todo mundo está pessimista, você tem que ficar otimista. Eu quero ficar mais otimista. Se todo mundo está extremamente otimista, como esteve nas últimas semanas no mercado cripto, cara, foi onde eu realizei um pouco mais ali os meus lucros. Então, eu gosto de ser assim. Quer dizer que eu acerto tudo? Não. Mas eu gosto de pensar dessa forma. Igual aqui a Brasil. Poxa, tem problemas no Brasil? Tem. Mas será que muita coisa já não está no preço? De tão amassado que estão algumas ações aqui? Então eu não vendi todas as minhas ações. Mas o que eu estou fazendo e me planejando é ter 50% do meu patrimônio ainda esse ano dolarizado. Legal. E aí é legal a gente ver esses movimentos aí de dólar abaixo dos 5 e afins, porque é interessante.
E eu acho que isso pode acontecer, ir lá para uns 4,50, quem sabe. E acho que o investidor ele tem que pensar dessa forma, né? Se você ganha em real, transforma isso em dólar, tem rendimentos em dólar e converte para real, nossa. Tá feito. Porque a galera só olha, nossa, eu tô migrando real aqui, real vale, sei lá, 25% do que vale $1. Cara, é muito pouco. Sim. Mas se você tem rentabilidade ali em dólar, acaba sendo um porto seguro bem mais interessante para o investidor ter, né? Mas sabe que você comentou sobre a pandemia? O meu comportamento agora com Bitcoin, com cripto, foi muito parecido com o meu comportamento na pandemia. Na pandemia, a diferença é que eu fiquei descapitalizado na pandemia. Por quê? Quando o Bitcoin foi caindo, o bolsa foi caindo, naquele momento eu ainda estava investindo mais ou mais forte em bolsa. Eu comprei muito quando bateu lá uns 90 mil pontos, mais ou menos. Bitcoin estava nos 30 mil reais, mais ou menos. Depois a mínima do Bitcoin foi $3 mil, mais ou menos, cerca de 15 mil reais. Eu me descapitalizei porque eu comprei tudo. Mas o que eu fiz? Eu também fiquei preocupado, eu também fiquei super tenso com tudo que estava acontecendo, mas não vendi nada. Então eu consegui ser calmo e tranquilo para não vender nada, que é muito parecido com o que eu estou fazendo agora. A diferença é que agora eu estou capitalizado. Legal. Antes eu não estava. Mas eu falei, cara, não vou vender. Porque eu acredito no ativo, acreditava nas empresas, acreditava no Bitcoin já naquela época. Não vou vender. Acredito que isso vai voltar em algum momento. Eu não esperava que fosse voltar tão rapidamente. Foi muito bom. Mas não vou vender. Vou manter isso em carteira, vou manter isso no meu patrimônio. Então, eu acho que o simples fato de não se desesperar e não vender já é muito positivo. Se você conseguir não se desesperar e comprar, melhor ainda. Sim. Aí é o mundo perfeito. Você não se desesperar, não vender e comprar. Aí é o melhor do mundo, o melhor comportamento que você possa ter. Mas não vender, desde que sejam ativos bons, né? Não vender, para mim, já é muito bom quem consegue ter esse tipo de controle emocional. Que é difícil, a gente sabe que é difícil. Eu lembro lá no Circuit Breakers acontecendo, eu fazia live. O Ian foi no canal fazer live em todos e cada um dos CBs. Imagina como você estava na live, né? E a galera comentava, tem até hoje, pode assistir. A galera falava, Bernardo, você tá branco. Porque dentro da live, deu né? A gente entrou em live. Teve um dia, né? Que aí saiu do Circuit Breaker, dos 10%, e aí ativou de 15% da próxima ou 20%? É 15. É 15%. Aí ativou na live, porque porque saiu dos 10 e ativou de 15. Se fosse 20, ia acabar a negociação naquele dia, né? É 10, 15, 20, né? Não são 3, são 3 ou 4? Agora não lembro direito. Não, acho que são 3, que 20 parou. Fecha, porque e aconteceu é fantástico. Isso, eu entrei deu 10, eu entrei na live. Aí, durante a live, acabou meia hora, né? E meia hora ou 1 hora? Agora não lembro mais de todos os... Não, meia hora ou 1 hora. E nem quero saber, galera, como é. Mas aí acabou o primeiro, o mercado voltou, continuou caindo e bateu o segundo. Daí dentro da live já. Imagina. Aí a galera falando, Bernardo, você tá branco. E foi tenso, pô. Foi o que você falou, caiu como nunca caiu, assim. Nessa ali, nem em 2008 caiu nessa velocidade. Não tinha ninguém comprando. Não tinha ninguém comprando, só vendendo. Então foi um momento tenso, mas não ter vendido para mim foi legal. Que é muito parecido com o meu momento atual. Não vendi nada, não tô comprando, mas não vendi, acredito no potencial. Acho que no futuro vou olhar para trás e falar, pô, podia ter comprado? Podia. Mas foi muito bom não ter vendido e comprar quando está mais confortável. Porque acho que essa questão do conforto é muito importante. Porque... Cada um tem o seu, né? Sim. E é muito fácil você julgar e falar, pô, Bernardo, você não devia ter comprado nos 90 mil pontos do Ibovespa, devia ter comprado nos 68. Óbvio. Mas quem ia dizer que ia bater 68 e não 40, 30, 20, 10, 80, 70? E tem um ponto, né? À medida que você cresce o seu patrimônio, você tende a ficar um pouco mais medroso em relação à sua exposição. Porque, sei lá, quando você tem 10 mil reais, você coloca tudo em renda variável, beleza. Caiu 10%, é R$1.000 que você viu sair da carteira. Agora, você está com 1 milhão, caiu 10%, já são 100 mil. Claro. Você fala, cara, levei um tempo para juntar aqui essa grana, às vezes não troquei de carro que eu queria trocar, não fiz aquela viagem que eu queria fazer e aí saiu essa grana da carteira. Então, acho que você tende a ser mais conservador quando você aumenta o seu patrimônio. E, cara, você nem precisa correr tanto risco assim. Sim. Eu acho que um 80-20 que o Taleb fala bastante ali, funciona muito bem. 80% daquilo que é mais conservador e 20% daquilo que é bem assimétrico, cara, já consegue fazer um baita estrago, né? Um baita resultado assim na sua carteira. Os americanos são muito da linha 60-40, né? Sim. 60 renda fixa, 40 variável, e funciona bem porque lá o juros estruturalmente é mais baixo, renda variável flui bem e tal. Aqui é diferente, acho que uns 80-20 funciona super bem. E pra gente fechar, se a gente falasse de cripto, em 2022, esse último ciclo que aconteceu aí,
que esse bear market ele te ensinou? Eventualmente, quando as coisas estão mais otimistas, o mercado está melhor, realizar uma parte disso, tornar caixa. Se você pudesse voltar ali em novembro de 21, cara, tudo nas máximas, você faria alguma coisa diferente? Ou deixaria da forma como aconteceu? Não, olhando para trás, teria realizado muito mais do que eu realizei. Legal. Principalmente em altcoin. Então, eu surfei movimentos de algumas explosões de altcoins e não realizei, eu realizei muito pouco. Então, isso é um arrependimento barra aprendizado. Acho que não tem arrependimento no mercado, é tudo aprendizado, né? Sim, sim. Acho que arrependimento é a partir do momento que você erra pela segunda vez. Sim. Aí é arrependimento. Quando você erra pela primeira vez, é aprendizado. Sim. Então, me arrependo ou aprendi que deveria ter realizado muito mais altcoins do que eu realizei. Bitcoin cair 80%, 70 e tantos por cento, e não vender, beleza, ok. Isso volta. Agora o altcoin pode não voltar. Altcoin pode não voltar. E talvez a maior probabilidade seja que a altcoin não volte. Se a gente olhar para várias que existiam em 2018, 2017, tudo bem que não dá nem para comparar a quantidade atualmente do que tinha lá atrás, poucas voltaram. Algumas, talvez o maior exemplo seja XRP Ripple, né? Nunca voltou, talvez nunca volte. Mas esse é um aprendizado importante. Acho que a altcoin tem que realizar lucro, tem que colocar dinheiro no bolso. Mas pode subir mais 1000%? Pode. Então não realiza tudo, realiza uma parte. E aí subiu 1000%, realiza mais um pouco. Aí subir mais 1000%, porque pode subir, né? O Altcoin pode subir 70 mil por cento. A gente viu a XE subindo 70 mil por cento em 2021. Vai realizando um pouco, talvez de 1000% em 1000%, vai realizando um pouco. Acho que esse é um aprendizado muito importante. O segundo aprendizado importante eu acho que a gente fica ganancioso, é normal. Nossa, eu fico ganancioso, fica ganancioso. Sim. Talvez Warren Buffett fique ganancioso. Então, é aprendizado também de em cripto você controlar melhor a ganância, porque o negócio sobe muito rápido, você fica empolgado, é divertido, é legal ganhar dinheiro. A gente que trabalha no mercado, é legal produzir conteúdo, vendo o negócio subir, é legal ver o entusiasmo de todo mundo, é legal a gente participar de tudo aquilo, mas a gente tem que também segurar em alguns momentos e falar, putz, tá muito intenso esse negócio, tá, sabe? Elon Musk indo na televisão americana falar de Dogecoin. Cara, você tem os sinais da irracionalidade, né? Sim. Você tem indicadores, e aí confia ou não nos indicadores. Você tem sinais técnicos, confia ou não nos sinais técnicos. Você tem sinais da sociedade, sabe? É muita irracionalidade. A gente consegue reconhecer a irracionalidade. Então, você teve irracionalidade em novembro, mas eu afirmo, tinha mais irracionalidade em abril de 2021 do que em novembro, porque em abril que bateu lá os 63 mil dólares, depois caiu lá para 30 e voltou para os 69. Mas depois de cair para 30, muitas pessoas se machucaram nessa queda de 30. Sim. Então não voltou com o mesmo entusiasmo. Em abril de 21, você lembra? Sim. Em abril era o pico do pico do pico da irracionalidade. Porque dezembro, janeiro, tudo estava subindo, né? Não ficaram uns 6 meses ali insanos. Insanos. Eu lembro que eu estava na Bahia, na virada do Réveillon de 20 para 21, e o Bitcoin subia 10% todo dia. Eu estava com um amigo meu que é super contra Bitcoin, e eu falava, olha, subiu 10%. O dia seguinte subiu mais 10%. Era 10% todo dia. Pagou a viagem. Pagou tudo. Então, acho que essa também, não ter controlado essa irracionalidade, eu não ter segurado um pouco a ganância, é importante. E um terceiro ponto embora o Bitcoin seja incrível, acho que tem propriedades únicas, a gente não sabe ainda o que isso vai se tornar no futuro. Então, é muito interessante, é muito relevante, eu gosto muito, tenho muito patrimônio nisso. Mas não tem só ele. Exatamente. É entender que você precisa de um plano B se esse negócio não der certo. Pode dar errado? Tudo pode acontecer. A gente viu... E olha que tentam de várias e várias e várias frentes. Né? Mas tudo pode acontecer. Pô, Bernardo, tá falando então que o Bitcoin vai ser proibido, vai ser banido? Eu não tô falando isso. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que a gente tem que ter sempre planos B. Não colocar 100% do dinheiro em nada. Nem em renda fixa, nem em ações brasileiras, nem em ação americana, nem em dólar 100%, nem em Bitcoin, nem em criptomoedas. Acho que sempre tem que ter diversificação. Legal. E acho que os últimos anos provaram essa importância. Show. E para fechar aqui, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, porque quando a gente fala de investimentos, a galera só olha para retorno. Mas, de certa forma, utilizar parte desse retorno na nossa vida, comprar alguma coisa, alguma experiência, acho que faz toda a diferença. O que você
fez com o resultado financeiro dos seus investimentos que mais te marcou, assim, que mais chamou atenção? Seja comprar alguma coisa, seja alguma experiência, o que, poxa, cara, valeu a pena investir, valeu a pena o esforço, por isso aqui que eu estou usufruindo. Whey, proteína. Tá de brincadeira, uma pergunta do coração. Filosófica, importante, né? Do coração, e ele faz isso. Cara, pra mim, a melhor coisa pra gastar dinheiro na vida é viagem. Eu não tenho filhos ainda, então quem tem filhos normalmente fala, né? A melhor coisa que tem no mundo Mas você é pai de pet? Sou padrasto, vai, é da Fê. Me saí bem, Fê. Dizem que filho é a melhor coisa do mundo, né? Pra você dar dinheiro, investir no futuro, enfim. Não tenho, então não sei. Mas hoje, pra mim, a melhor coisa pra gastar dinheiro na vida é viagem. Então, lucro de cripto, de investimento, sempre que eu posso, eu uso em viagens, em experiências. A gente acabou de voltar de uma viagem incrível de 3 semanas no Japão. Era nosso sonho conhecer o Japão. A gente fez uma viagem única na vida. Muito, não única na vida, única até hoje. Muito incrível. Então, para mim, viajar é cultura, é enriquecimento, é reflexão, aprendizado, amadurecimento. Para mim, viagem hoje é a coisa mais importante. Que eu mais uso dinheiro. Show. Não dou muito valor para carros, relógios. Tô brincando. Mas para mim, viagem é uma baita experiência. Eu não me incomodo em gastar dinheiro com viagem, legal, sabe? Eu acho que isso amplia muito sua vida. Acho que cada um ali tem... Não tem certo e errado. Exato. Se você gastar 300 mil reais num relógio, sim, não julgo. Eu não gasto. Eu prefiro gastar 300 mil reais, 200 mil reais, 100 mil reais numa viagem. Sim. Mas cada um, acho que dinheiro, cara, cada um sabe o que te faz feliz. Tem gente que vai gastar 300 mil reais num tratamento de saúde, em educação, em viagem, em bens materiais, não tem julgamento. Sim. Cada um sabe o que te faz feliz, cada um usa de um jeito, e o capitalismo é uma beleza, justamente você ter liberdade para usar como quiser. Show. Cada um sabe como usa. Maravilha. Bernardo, muito obrigado aqui. Obrigado, pela valeu participação, você. Muito bom o papo. Você que conferiu esse podcast até aqui, os links com os canais do Bernardo estarão aí na descrição para que vocês possam conhecê-lo. Valeu. O canal pessoal dele e o canal da IEB também, que tem muito conteúdo por lá. Inclusive, nós teremos dados americanos que a gente vai cobrir junto na semana que vem. Vamos ter dados americanos. Legal, Teremos. então estaremos juntos nisso aí. E, claro, se inscreve aqui no canal, curte esse conteúdo. Se não conhece ainda Nomus e quer ter uma assessoria aí personalizada, aproveita o link aqui da descrição. Beleza? É isso. E próximo episódio de sunga nas areias de Miami. Vamos ver. Mas eu e você ou só eu? Você e seus amigos. Ah, legal. Que ele não é meu amigo. Valeu, galera. Valeu.